bem, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, verso de número 34, e depois na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Nós estamos dando continuidade à série Apocalipse, o tempo do fim chegou. Hoje a mensagem de número 11, agora de manhã, e à noite a mensagem de número 12, com a série Apocalipse, o tempo do fim chegou. Pois bem, domingo passado nós falamos de juízo final. Então depois do juízo final vai ter o quê? O céu para os salvos e o lago de fogo para os perdidos. Pois bem, hoje nós vamos falar então do céu para os salvos. Depois, num outro dia, a gente vai falar desse outro lugar terrível. Mas hoje nós vamos falar daquilo que Jesus disse que acontecerá para os salvos logo em seguida do juízo. Isso mesmo, porque lá naquele dia do juízo, o Senhor assentado no alto e sublime trono, Ele vai dizer assim, Mateus 25, verso de número 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja bem, então dirá o rei Jesus, os que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrem de posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Espírito Santo, esta é a tua linda, poderosa, infalível e santa palavra. Nossa oração nesta manhã, que o Senhor traga espírito de sabedoria e de revelação, e que esta palavra que foi escrita possa trazer, Deus, para cada um de nós, esperança, convicção, certeza de fé e um coração, ó Deus, cheio de expectativa pela volta do Senhor Jesus. Nós te louvamos e pedimos mesmo que fale com cada um dos nossos amigos que acompanha esse culto pela TV ou pelas redes sociais. Nós te louvamos e abençoamos cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Céu, nosso lar eterno. Esse é o tema de agora de manhã. Jesus disse então que Ele, na sua vinda, como você ouviu domingo passado, todas as pessoas de todas as épocas, de todas as nações, serão reunidas diante dEle. E ali diante do Senhor, essa grande multidão será separada. Os perdidos vão estar à sua esquerda, os salvos à sua direita. E Ele vai dizer aos que estiverem à direita: venham benditos do meu Pai. Uma expressão carinhosa de Jesus, dizendo: vocês possuem por herança o reino eterno que foi preparado desde a fundação do mundo. E aí, a partir daí, eu quero falar sobre esse reino eterno que a Bíblia chama de céu. Jesus disse então que no dia da sua segunda vinda, naquele dia do juízo, os justos entrarão e tomarão posse do reino que foi preparado por Deus, o nosso Pai, desde a fundação do mundo. Ou seja, naquele grande e glorioso dia do Senhor, nós, os membros da família de Deus, entraremos definitivamente na casa do nosso Pai Celeste, onde habitaremos com Ele por toda a eternidade. Como filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, o nosso destino é o céu, nosso destino final é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a nossa missão é trazer e manifestar o perdão de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus e as bênçãos de Deus para com as pessoas, para que o maior número de pessoas possam ter a garantia da vida eterna com o nosso amado Senhor e Salvador. E Paulo, escrevendo essa carta aos Filipenses,
Ele disse, obrigado, pastor Marcos Paulo. Ele disse, Paulo escreveu assim: a nossa verdadeira pátria é o céu. Então, esse nosso tempo de vida na terra é um tempo de preparação para a nossa eternidade na casa do nosso Pai Celeste. O céu será o nosso destino. O céu será o lar, a habitação final e definitiva de todos os filhos de Deus de todas as épocas. Gente de todos os povos, nações, línguas e etnias. O céu será nosso eterno lar, com toda a família de Deus. Gente oriunda de todos os povos, nações, línguas, de todas as etnias. E eu encorajo você a viver na terra, mas com os olhos no céu. Viver na terra, mas lembrando que aqui não será a nossa morada definitiva. Aqui nós estamos de passagem. A nossa pátria é o céu. Em primeiro lugar, então, como discípulos de Jesus, nós devemos ter consciência de cidadania. Quero falar um pouco sobre isso, consciência de cidadania. Lembrando mais uma vez Filipenses 3, verso 20, que diz: a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está no céu. Pensando na nossa pátria celestial, eu quero pensar com você um pouco em consciência de cidadania. A nossa verdadeira pátria é o céu. Aqui na terra, nós devemos viver de acordo com o ensino do Velho e do Novo Testamento, como estrangeiros, como forasteiros, e não como se aqui fosse a nossa morada definitiva. O grande problema é que a maioria dos cristãos nesse tempo está vivendo como se fosse ficar aqui na terra para sempre, quando a vida na terra, a Bíblia diz que é muito rápida. É como uma flor que nasce de manhã e à tarde murcha e seca. É como um vento ligeiro, é como um conto ligeiro, diz a palavra. E a Bíblia diz que é para vivermos na terra como estrangeiros, peregrinos e forasteiros. Ou seja, preste atenção nisso, nós não somos seres humanos tendo ou vivendo uma experiência espiritual. Ao contrário, nós somos seres espirituais tendo uma experiência de vida na terra, e enquanto isso nos preparamos para a vida eterna com Deus, o nosso Pai, no céu. Veja, você é alguém que tem um espírito, você é um espírito, deixa eu começar de novo, você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual temporária. Não, você é um espírito que Deus deu. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana nesta terra e se preparando para voltar para o seu verdadeiro lar, o céu. Porque Deus é o nosso habitat natural. Viemos de Deus e retornaremos para Deus. Foi Deus quem criou o seu espírito. Foi Deus quem gerou você no ventre da sua mãe. Nosso habitat é Deus, viemos de Deus e voltaremos para Deus, diz a palavra. Todos os discípulos de Jesus Cristo precisam ter essa consciência de cidadania e essa consciência de pertencimento, ou seja, pertencemos a Deus e a consciência de que aqui estamos apenas de passagem. Deixa eu dar um exemplo que eu considero muito importante. É o exemplo de um homem que viveu lá há 1750 anos antes de Cristo. O exemplo de José, conhecido como José do Egito, José filho de Jacó. Ele foi vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos quando ele tinha 17 anos. José morou no Egito durante 93 anos, porque ele morreu aos 110 anos, ficou dos 17 aos 110 no Egito. Ele se tornou governador geral de todo o Egito. Ele governou o Egito durante 80 anos. Ele levou o Egito a uma prosperidade ainda maior, e levou o Egito e o mundo da época da fome. Um homem extremamente usado por Deus. Mas quando estava próximo da sua morte, ele mostrou ainda mais a sua consciência de cidadania e de pertencimento ao povo de Deus. Ele chamou seus irmãos e ele disse para eles: olha, eu vou morrer, mas vocês vão jurar. Ele pediu um juramento. Vocês vão jurar que vocês não vão me sepultar na terra do Egito. Vocês vão colocar meu corpo num caixão.
E quando Deus tirar vocês daqui, vocês vão levar os meus ossos com vocês. E chegando lá, vocês vão sepultar o meu corpo lá na terra de Israel. Então ele ordenou que o seu corpo fosse embalsamado. Você sabe que os egípcios antigos faziam embalsamamento de múmias que estão lá até hoje. Lá tem múmias de 5.000 anos. E José, que viveu há 3.750 anos atrás, 3.800 anos por aí, foi um homem de Deus. Quando o Egito era a maior potência do mundo da época, ele foi o governador geral. Agora ele está próximo da morte. Olha o que ele diz, Gênesis capítulo 50, versos 24 a 26. Disse José aos seus irmãos: eu vou morrer, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram-no, e puseram o seu corpo num caixão no Egito. Agora vamos ver o que aconteceu lá. Esse corpo ficou num caixão no Egito por mais de 300 anos, porque os filhos de Israel ficaram no Egito 430 anos. Então pelo menos 320 anos esse corpo ficou em um caixão no Egito. Lá. E aquilo era uma pregação, no meio do arraial, no meio da cidade onde a nação de Israel morava. Quando um filho de um israelita perguntava: pai, o que significa esse caixão? O que significa esse corpo nesse caixão? Ele dizia: esse é o corpo do nosso antepassado José, o homem que governou essa nação, o homem que teve uma visão da terra prometida, o homem que disse que Deus vai nos tirar daqui, e quando Deus nos tirar, nós vamos levar esse caixão conosco. Olha, vamos ver se isso aconteceu. Êxodo capítulo 13, verso 19. Êxodo 13, 19 diz assim: também levou Moisés, quando tirou o povo, olha o que ele fez. Moisés se encarregou pessoalmente de cuidar do caixão de José. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui pois levareis convosco os meus ossos. Êxodo 13, 19. Agora vamos ver se chegou em Israel. Josué capítulo 24, verso 32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que veio essa herança dos filhos de José. Olha que coisa interessante. O que me impressiona nesse texto, primeiro é a visão de José, dizendo: Deus vai tirar vocês não vão me sepultar daqui. O que José está dizendo? Eu servi ao Egito durante 93 anos, eu vivi aqui, eu trabalhei aqui, mas essa não é a minha pátria. Essa consciência que os filhos de Deus precisam ter. Estão vivendo no Brasil, esse país lindo e maravilhoso, e nós amamos nossa nação, mas a nossa pátria definitiva não é o Brasil. A nossa pátria definitiva é o céu maravilhoso, de luz e de glória, que Deus, o nosso Pai, preparou para todos aqueles que servem a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nossa pátria é o céu. José morou no Egito 93 anos, mas ele disse: eu pertenço a outro povo, o povo de Deus, me sepultem lá. Essa é uma história linda. O que me impressiona é que naqueles 300 anos ninguém arriscou sepultar. Todo mundo resolveu cumprir a palavra. Os filhos, aqueles homens que juraram, os filhos deles, os netos deles, os bisnetos dele, honraram a palavra dos seus pais. Nossos pais voltaram que ia levar esse caixão, nós vamos levar. E mais interessante ainda, imagina carregar um caixão com ossos por 40 anos. Porque era para fazer esse trajeto em 2, 3 meses. Você sabe que por causa do pecado, eles tiveram que ficar andando em círculo 40 anos, carregando um caixão 40 anos. E quando chegaram lá, eles sepultaram. Por que José fez isso? Porque ele tinha tido uma revelação que lá deveria ser o lugar do sepultamento dele. Porque na plenitude dos tempos, Deus enviaria o Salvador. E no dia da morte de Jesus, depois você lê isso em Mateus capítulo 27, haveria ressurreição. E não haveria ressurreição no Egito, mas lá em Israel sim. Os patriarcas, muitos deles ressuscitaram no dia da morte de Jesus na cruz do Calvário. E José está entre eles. Se os ossos tivessem ficado lá no Egito, não teria ressuscitado, mas lá em Israel tinha ressurreição. José andava por revelação. Eu te convido a andar por revelação do céu,
para a sua vida, e que você tenha essa mesma consciência: estou vivendo na terra, vou trabalhar, vou prosperar, vou fazer o meu melhor, vou ajudar o meu próximo, mas a minha pátria é o céu. Essa consciência precisamos ter, porque a vida é uma dádiva de Deus. Nós viemos de Deus, nós voltaremos para Deus. Portanto, como discípulos de Jesus, nós somos pessoas do céu, vivendo temporariamente na terra. Eu quero que você declare: eu sou um homem do céu, ou uma mulher do céu, vivendo temporariamente na terra, e me preparando para a volta, para o meu lar eterno, com meu Senhor e Mestre Jesus Cristo de Nazaré. Lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz, quando na hora da morte ele diz: olha, o pó volte à terra, que é o corpo, porque era pó, e o espírito volte a Deus que o deu. Na hora da morte ele diz: o corpo que foi tomado do pó da terra vai voltar para o pó da terra, mas o espírito volte a Deus que o deu. Isso acontece com os salvos. Todos os salvos, na hora da morte, seu espírito volta para Deus e fica lá com Deus, aguardando só o dia da ressurreição. Ou seja, como servos de Deus, nós devemos viver na terra como cidadãos do céu, como embaixadores de Cristo entre os homens. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. A missão dos cidadãos do céu é ser embaixadores do céu entre os homens, mensageiros de Deus entre os homens, voz de Deus para essa geração. Foi para isso que você foi salvo, para ser um embaixador do céu na terra, para ser um mensageiro de Deus, para ser a voz de Deus para esta geração. Esse é o meu chamado e esse é o seu chamado. Seja qual for a sua profissão, que vivamos como embaixadores do céu, como ministro de Cristo entre os homens, como voz de Deus para esta geração, porque a nossa pátria é o céu. Segundo lugar, uma visão do céu de Deus muda tudo em nossa vida. Veja bem que eu estou usando o céu de Deus, porque nós temos 3 céus. Daqui a um pouco eu explico isso para você. Uma visão do céu de Deus muda tudo em nossa vida. Quando você tem uma visão do lar celestial, da casa de Deus, o nosso Pai, todas as coisas desse mundo perdem o seu brilho. Quando você tem uma visão do céu, da glória de Deus, do lar de Deus, da casa de Deus, as coisas desse mundo devem perder o brilho completamente. O problema é que muitos cristãos estão enxergando só as luminárias da sua casa, do seu apartamento. Eu te convido a abrir os olhos e enxergar as luminárias da casa de Deus. Abraão viveu há 4.000 anos atrás. Abraão, pai da fé, viveu há 2.000 anos antes de Cristo. Portanto, há 4.000 anos atrás, esse homem teve uma visão da cidade de Deus. Por isso, embora ele fosse um homem muito rico, habitou em tendas, não construiu casa nessa terra. Ele era riquíssimo, ele tinha centenas e centenas de funcionários, mas ele se recusou a construir uma casa nessa terra, porque ele não queria que o coração dele se apegasse a esse mundo, porque ele tinha tido uma visão da cidade celestial. E por isso ele habitou em tendas com Abraão, com Isaac e depois com Jacó, porque ele estava focado na pátria celestial. Hebreus capítulo 11, versos 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Agora presta atenção: pela fé peregrinou na terra da promessa. Israel hoje, como em terra alheia, habitando em tendas. Olha aí, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele habitou em tenda? A Bíblia responde: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus, o arquiteto e edificador. Quando ele teve uma visão da cidade que tem fundamentos eternos, a cidade de Deus, ele se recusou a construir casa. Ele conhecia os palácios da antiga Síria, ele conhecia os palácios do Egito antigo, porque ele até passou pelo Egito. Ele conhecia os palácios, e ele tinha mais de 400, 500 funcionários na casa dele. Ele poderia muito bem ter construído palácios, mas ele não o fez
Porque ele não queria que seu coração se apegasse às coisas da terra, porque ele tinha tido uma visão da cidade celestial. Sabe, irmão, eu te convido a abrir seus olhos, ler a Bíblia e a receber uma visão da cidade de Deus. Isso vai tirar o seu coração deste mundo. As coisas vão perder o brilho. Às vezes as coisas estão tendo muito brilho. E quando Abraão teve essa visão, as coisas desse mundo perderam o brilho, a ponto dele dizer: eu não vou construir casa, porque a minha casa está no céu. Agostinho, que é conhecido na história como Santo Agostinho, ele escreveu um livro chamado A Cidade Celestial, ou A Cidade de Deus. Diz a história de Agostinho que na hora da sua morte ele morreu. Ele morreu e os seus discípulos estavam lá em volta dele e ele morreu. E daqui a um pouco ele voltou. Ele ficou alguns minutos morto, daqui a um pouco ele voltou. E ele voltou e disse o seguinte: tudo que eu escrevi é apenas palha comparada à glória da cidade celestial. Fechou os olhos e morreu de verdade. Morreu definitivamente. Ele morreu, contemplou a cidade, voltou e disse para os discípulos, rápido, em um minuto de volta: tudo que eu escrevi é só fumaça, é apenas palha, perto do que é a glória da cidade de Deus. Ou seja, por mais que ele se esforçasse para escrever, metade da glória celeste jamais foi revelada aos mortais. Você pode escrever, você pode ler, você pode cantar, você pode fazer uma série de coisas, mas eu quero dizer uma coisa: a hora que você entrar na cidade de Deus, você vai ficar realmente maravilhado, porque metade da glória celeste nunca foi contada aos mortais. É lindo e é maravilhoso. Aleluia. O profeta Isaías, logo no começo do seu ministério, ele teve uma visão da glória de Deus, e isso mudou completamente a sua vida, mudou a visão dele, mudou o propósito da sua existência, mudou a missão dele e mudou o seu ministério profético, mudou para sempre. Olha como é que começa Isaías 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. Isaías 6, de 1 a 8, projeção. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Ele viu a glória de Deus, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele diz: as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um dos serafins tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então ele disse: eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha a experiência que ele tem. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou-me a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Isso mudou quando ele teve uma visão da glória de Deus. Mudou radicalmente a sua visão, o seu ministério, a sua maneira de ser, o seu propósito de vida. Mudou completamente a maneira como ele via as pessoas e até como ele via a si mesmo. Simplesmente porque ele viu o Senhor. Ele teve uma visão da glória de Deus. E isso fez com que ele pudesse responder: eu estou aqui. Eu quero ser o seu representante, quero ser a sua voz nessa terra, quero ser o seu mensageiro entre os homens. Eis-me aqui, usa-me, envia-me. Quando você tem uma visão da glória de Deus, você não tem nenhum problema de obedecer o chamado de Deus. Às vezes a gente resiste o chamado, porque falta-nos uma visão de quem é Deus, uma visão da sua glória, uma visão da sua majestade. E Isaías vê o Senhor, e ele vê os serafins, e ele vê a adoração que acontece no céu. Quando você tem uma visão da glória de Deus, a sua vida de oração, e a sua oração, e a sua adoração
jamais será fria, jamais será a mesma. Se a sua adoração hoje está fria, se você hoje não adora, não ora, se você tem dificuldade com adorar, você acha chato, porque está ali faltando uma visão da glória de Deus. Porque quando Isaías teve essa visão dos serafins clamando santo, 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 o temor caiu no coração dele. A revelação do pecado veio à tona, e ele disse: ai de mim, eu vou morrer. Mas quando ele recebeu o perdão de Deus, quando ele foi tocado por aquela brasa que o serafim tirou do altar, e ele recebeu a notícia do perdão, da iniquidade e do pecado, ele estava pronto a ouvir e obedecer a voz de Deus. Eu encorajo você, busque uma revelação de Deus, de quem Ele é, na palavra, e você nunca mais será o mesmo. Sua vida de oração nunca mais será a mesma, e você não terá nenhum problema de obedecer ao chamado de Deus. Um outro exemplo que eu quero te dar foi Moisés. Moisés está lá no Sinai, ele vê aquela sarça, e ali ele tem a primeira experiência com a glória de Deus, quando ele vai se aproximando da sarça, e a voz do meio da sarça diz a ele: tira a sandália dos seus pés, está pisando numa terra santa. Se onde Deus se manifesta, onde Deus pisa, onde Deus está, é terra santa. Se Deus estiver presente de uma forma manifesta aqui agora, esse lugar vira um lugar santo, e assim onde Deus se manifestar. Ele teve a primeira experiência ali, e depois ele foi tendo experiências com Deus. Quando ele tirou o povo do Egito, ele teve experiências profundas com Deus no Monte Sinai, porque a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face. Números 12, ele falava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo. E enquanto ele falava com Deus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Foi nesses encontros face a face que ele recebeu a revelação do que está escrito no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A revelação da criação, foi que ele recebeu tudo de Deus. E quando Moisés teve essa revelação da glória de Deus, logo bem no início, ele não teve nenhum problema de deixar o Egito para trás, porque uma visão da glória de Deus muda tudo na nossa vida. Como eu disse no começo, uma visão da glória de Deus faz com que as coisas, o dinheiro, o poder, a fama, seja a posição social, percam o brilho. Moisés morou no palácio Faraó 40 anos. Tinha tudo para ser um futuro faraó, tinha tudo para ser um futuro governante do Egito. Ele foi formado para ser um grande general, formado em toda a ciência dos egípcios, toda a ciência dos egípcios. E lá, a Bíblia diz em Atos 7:22, que Moisés era conhecedor profundo de toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Mas ele teve, olha aí, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Atos 7:22. Mas, quando ele teve uma visão da glória de Deus, ele deixou tudo isso para trás. Ele deixou de lado a fama, a posição social, sua posição especial no palácio. Ele deixou tudo. Sabe por quê? Ele teve uma visão de Jesus na cruz. Vou te mostrar isso. Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 27. Moisés tem uma visão da cruz, uma visão da ressurreição. Ele trocou a glória do Egito, um possível trono, por causa de uma visão de Jesus. Presta atenção. Hebreus 11, de 24 a 27. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, aí ele estava com aqueles 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou, olha isso aí, considerou a vergonha da cruz de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando com medo da cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Deixa eu dizer, Deus é real. Deus é real. Moisés lá há 1450, 1500 anos antes de Cristo, ele teve uma visão, uma revelação da cruz de Cristo, a vergonha de Cristo na cruz, e ele trocou a glória de um possível trono no Egito, ele trocou todas as riquezas que estavam na mão dele do Egito, ele jogou fora todas aquelas coisas, porque ele teve uma visão da cruz de Cristo, e ele passou a andar como quem vê o invisível. Ei, meu irmão, eu te encorajo a andar pela revelação de Jesus Cristo, o nosso Jesus vencedor, aquele que o seu sol
aquele que o seu rosto é como o sol ao meio-dia. Aqui, o Jesus glorioso. Leia Apocalipse 1 e tem uma visão de Jesus, aquele que é o nome sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que é cercado de glória, adorado por anjos e homens salvos, o nome diante de quem todo joelho se dobrará, o nome diante de quem toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo era um perseguidor ferrenho da igreja, tinha promovido uma perseguição tão grande que havia expulsado de Jerusalém todos os discípulos, tiveram que deixar para trás suas casas, suas famílias. É o que diz Atos no final, capítulo 7 no final, e o primeiro versículo do capítulo 8. Atos no finalzinho diz que houve uma perseguição tão grande, liderada pelo Paulo, que era o Saulo na época, que expulsaram todos os cristãos de Jerusalém, todos, exceto os 12 apóstolos, todos os outros foram expulsos. Quem que expulsou? Saulo. Mas enquanto ele ia para Damasco, capital da Síria, levando carta para prender os judeus que frequentavam a sinagoga, na entrada de Damasco, ele teve uma visão de Jesus Cristo. E a visão de Jesus Cristo, na entrada de Damasco, mudou radicalmente a vida de Paulo. A partir daquela visão, quando ele caiu e ele ficou cego 3 dias, ao receber a oração depois de um discípulo chamado Ananias e recuperar a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Ele nunca mais perseguiu, ao contrário, ele se tornou um grande pregador, um grande apóstolo entre os gentios, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, o homem que plantou igreja em toda a Ásia Menor e em grande parte da Europa, porque ele teve um encontro com Jesus ressurreto. Sim, um encontro com Jesus, uma visão de Jesus muda tudo, tudo. Em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios 12, de 1 a 4, Paulo, depois de convertido, alguns anos depois de convertido, ele teve uma visão linda, uma visão extraordinária. Ele teve uma visão do céu, uma visão da casa do Pai, uma visão da cidade de Deus. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Olha como é que Paulo diz: se é necessário que me glorie, então, ainda que não convém, ele diz: passarei as visões e revelações do Senhor. E ele falando de si mesmo, ele com muita ética, com muito cuidado, com muita humildade, falando de si mesmo, ele diz: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, e ele repete, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele diz: foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito contar aos homens. Paulo está falando de si mesmo. Ele disse: eu fui arrebatado ao paraíso. Sim, fui arrebatado ao 3º céu. O primeiro céu é o céu atmosférico, a atmosfera. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu planetário, onde estão todos os planetas. Daí a lua, as estrelas, o sol, vai por aí, em um mundo vasto, imenso, infinito. E o 3º céu, o céu de Deus, onde fica a morada de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus. E é desse céu que eu estou falando hoje, a casa de Deus, onde será a habitação final de todos os remidos, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo teve essa visitação, ele foi até lá. E ele ficou até na dúvida se ele foi com o corpo ou se foi a visitação espiritual. Ele tem dúvida. Ele disse: eu fui arrebatado ao paraíso. Paraíso e 3º céu são a mesma coisa. Jesus disse para aquele ladrão que se arrependeu lá na cruz: hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje. Ele deu uma boa notícia. Hoje, quando aquele homem se arrependeu, Jesus disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. Quando ele pediu para Jesus por misericórdia, e que Jesus se lembrasse dele, Jesus disse: hoje você vai estar comigo no paraíso, 3º céu. Todos os que morreram em Cristo estão no 3º céu com Deus, todos. Na hora da morte, imediatamente, você deixa de existir aqui e começa e já entra na sua verdadeira vida, a casa do Pai. E fica lá aguardando o quê? Só o dia da volta de Jesus, quando os mortos ressuscitarão incorruptíveis, receber o corpo glorificado. A nossa salvação será plena quando recebermos o corpo glorificado, né? No passado nós somos salvos
justificados pelo sangue de Jesus, nossos pecados são perdoados. No presente nós estamos sendo santificados e no futuro nós seremos glorificados. Mas o Espírito já está lá com Deus do salvo, aguardando o dia da ressurreição para receber o corpo imortal, incontaminável, eterno, glorioso como o corpo de Jesus. É assim que estão os nossos queridos que já partiram e estão com Cristo. Tudo o que você precisa, meu irmão, nessa manhã, nesse dia, é de uma visão do céu, como Paulo teve, de uma visão correta da glória de Deus, de uma visão correta de Jesus Cristo, de uma visão correta das promessas de Deus, de uma visão correta da pátria celestial, para onde nós estamos caminhando. Então, se você tiver essa visão, você vai viver na terra como um homem do céu, você vai viver na terra como uma mulher do céu, como um jovem do céu, uma adolescente do céu. O céu tem um filme, eu quero aproveitar e indicar para você, está em casa nessa quarentena, nesses dias, que é um filme bem interessante, trata da morte de um garotinho de 4 anos. O nome desse filme é O Céu é de Verdade. Aproveita e assiste hoje à tarde, aí com a tua família, anote aí, O Céu é de Verdade. Eu indico para você. É bem interessante, porque o céu é um lugar dinâmico, onde você vai encontrar ou reencontrar seus familiares e seus amigos, e vai conhecer aqueles que você não conhecia. Em último lugar, a casa de Deus, o nosso Pai Celeste, será a nossa morada eterna, definitiva. Casa de Deus. Talvez você ama tanto a sua casa, talvez você está idolatrando a sua casa aqui na terra, talvez você nem recebe uma célula na sua casa, talvez você nem abre para muita gente entrar, porque você ama tanto a sua casa. Você diz: ei, sai desse pecado de idolatria. A sua casa, que é um presente de Deus, é para ser lugar de salvação, é para funcionar uma célula, é para funcionar um curso de família, é para funcionar um pequeno grupo, onde a Bíblia é estudada, onde o céu se manifesta, é para ser lugar de vida, de salvação, de cura, de libertação. Use a sua casa para ser um lugar onde o céu se manifesta na terra, porque ela vai virar cinzas. Você ouviu, domingo passado, se não ouviu, eu te encorajo a assistir a mensagem número 10, que fala do juízo de Deus sobre a terra, onde a Bíblia diz que tudo que o homem construiu, tudo nessa terra, vai se dissolver pelo fogo. Tudo está reservado para o fogo, vai virar cinza. Então use a sua casa, mas não se apegue a ela. Use para a glória de Deus, para a salvação de vidas, mas a sua casa está no céu. Agora, para isso, você tem que juntar tesouros lá, você tem que se colocar lá. Então é a última coisa, a nossa casa é a casa de Deus, nossa morada definitiva. João 14, versos 1 e 2, Jesus falando sobre a casa do Pai, olha o que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E olha o que ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele disse: eu teria dito, vou preparar lugar. Na casa do Pai há muitas moradas. Sim, meu querido, junto ao trono de Deus tem um lugar preparado para você, na casa do Papai Celestial. Foi o que Jesus disse nesse texto: na casa do meu Pai há muitas moradas. O céu de Deus é o lugar mais seguro para você ajuntar os seus tesouros. Você que está juntando tesouro só aqui, que aplica só aqui, que investe só aqui, ei, escute Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versos 20 e 21. Olha o que ele diz, Mateus 6, 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Ei, coloque de novo esse versículo 20, por gentileza aí, Felipe, obrigado. Ajuntai tesouros no céu. Tem gente que é tão pobre, que tudo que tem é riqueza terrena. Como é que vai o seu tesouro no céu? O que você tem ajuntado para lá? O que você tem ajuntado? Se o seu coração está no céu, ajunte tesouro lá. Agora, a prova que o teu coração está na terra é que você está juntando só nessa terra. Inverta isso. Comece a juntar tesouros no céu. Comece a investir na sua verdadeira vida. Se você viver 90, 100 anos, se comparar com a eternidade, isso não dará frações de segundos. Você está fazendo investimento errado, irmão.
invista no céu. É para lá que você vai. Ou seja, você investe no céu quando? Como? Ganhando vidas, cuidando bem, investindo na obra de Deus, patrocinando a obra de Deus, fazendo com que o reino avance, fazendo com que o evangelho seja pregado em todos os lugares, usando os recursos que Deus nos deu com fidelidade, para que o evangelho possa avançar, para que a igreja possa avançar, sendo fiel ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, dentre elas na entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e muito mais do que isso, investindo em vidas que precisam de Jesus. Ajunta tesouro no céu. Tudo aqui vai desaparecer, mas no céu tudo será eterno. Faça a sua escolha. Onde está seu coração? Os nomes de todos os salvos estão escritos no céu. Sim, Jesus fez isso. Em Lucas capítulo 10, verso 20, Jesus falando com seus discípulos, quando eles voltaram de uma viagem missionária, estavam alegres, dizendo: ó Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. E Jesus disse assim, Lucas 10, 20: alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque os nomes de vocês estão escritos nos céus. Jesus disse: fique alegre, porque o nome de vocês está escrito no céu. Seu nome está no céu. Se você serve a Jesus Cristo, seu nome está lá no livro da vida. Porque todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, que está no céu, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas se você serve a Jesus, seu nome está lá. O Senhor Deus preparou para os seus filhos amados uma morada maravilhosa, linda e gloriosa. Mais uma vez, João 14, 2: na casa do meu pai há muitas moradas. Mateus 25, 34, que nós lemos: então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde benditos do meu pai, entrar de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como filhos de Deus, nós devemos trabalhar para ganhar o maior número de pessoas para Jesus, e assim encher a casa do Pai. Lucas 14, rapidinho aqui, Lucas 14, que nós já vamos encerrar, de 16 em diante, diz assim, Jesus falando do reino do céu: Jesus respondeu: certo homem deu uma grande festa e convidou a muitos, e à hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo está preparado. Mas um disse: olha, eu comprei um campo, preciso ir ver. O outro disse: eu comprei 2 juntas de boi, preciso experimentar. O outro disse: eu acabei de casar, não posso. Cada um deu uma desculpa. E aí o servo diz: olha, eles não quiseram vir. E diz assim: o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade, traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois disse o servo ao seu senhor: feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Deus quer que a sua casa fique cheia, e é missão minha e missão sua enchermos a casa de Deus. Mas só entra nessa casa quem tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Jesus é o único caminho para o céu. O céu para entrar no céu, o caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No céu nós veremos a glória de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo à sua direita. Em Atos 7, versículo 55, 56, Estevão, diante daquele auditório terrível, ele olha para cima e diz no texto: Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Aleluia. No céu nós estaremos face a face com Deus, o nosso Pai, face a face para sempre com Deus, o nosso Pai. Não será um vislumbre, mas um face a face com Deus o Pai e com Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. E assim reinaremos com Ele para todo sempre. Apocalipse capítulo 22, versículos 3 a 5. Apocalipse 22, de 3 a 5 diz: nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele.
Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Estaremos face a face com o nosso Pai. Nesse dia, o fim da espera chegou. O fim da esperança chegou, ou chegará, quando nós entrarmos na glória do céu. Em Cristo Jesus, nós temos a garantia de vivermos no céu, com o corpo glorificado. 2 Coríntios 5:1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por homens, mas pelo próprio Deus. O céu será o nosso lar definitivo, com todos os salvos, por Jesus Cristo de todas as nações. Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas olhei, e vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, povos, tribos e línguas, em pé diante do trono e diante de Jesus o Cordeiro, vestido com vestiduras brancas e com palmas nas mãos. A fé em Jesus, a fé na sua morte, é a única garantia de sermos salvos e habitarmos no céu para sempre. Romanos 10:9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Apocalipse 7, 13 e 14. Um ancião pergunta para João: esses que estão vestidos de vestiduras brancas, quem são eles e de onde vieram? E João respondeu: tu sabes. E o ancião responde: esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Lavaram as suas vestiduras. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos garante a entrada no céu de luz e de glória. Por último, Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. É uma linguagem bíblica de que o sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos compra para Deus e nos dá a garantia da vida eterna no céu. Você já serve a Jesus de todo o coração? Já se entregou a Ele? Está completamente rendido a Ele? A nossa convicção e esperança é de que habitaremos na casa de Deus para todo sempre. Salmo 23:6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitaremos na casa do Pai, com toda a família de Deus, para todo sempre. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Vive na terra como cidadão do céu. Vive na terra com os pés na terra, os olhos no céu. Vive na terra como homem do céu. Deus te abençoe.